E no vídeo de hoje eu trago para vocês uma decisão de cunho extremamente prático. Eu vou colocar na tela aqui para vocês o nosso slide. E a pergunta é: advogado versus banco, Justiça do Trabalho, ela é incompetente? Eu vou explicar aqui o caso para vocês. Vamos lá. O caso foi o seguinte: um advogado lá no ano de 2006, ele ingressou com uma reclamação trabalhista porque ele foi retirado de 152 ações as quais ele representava esse banco. Ele ingressou com uma reclamação trabalhista, pleiteando danos morais e danos materiais, e a condenação foi confirmada do ano de 2019. Ele ganhou a ação. Mas, como na Justiça do Trabalho tudo é uma incógnita, o que aconteceu? O banco, ele propôs uma ação rescisória, pleiteando a rescisão do julgado, alegando basicamente que este caso nunca deveria ser julgado pela Justiça do Trabalho. E daí o que aconteceu? A SDI 2 do TST anulou a decisão, dizendo que esse tipo de ação ela tem que ser interposta, tem que ser proposta na justiça comum. E a decisão julgando a nulidade desse julgado, anulando esse processo, foi de forma unânime. E aí eu pergunto para vocês, por que a Justiça do Trabalho ela é incompetente? Primeira coisa, a relação entre advogado e cliente ela é de natureza civil e não trabalhista. Não existe vínculo de trabalho, não existe vínculo empregatício, tá? Deixa eu corrigir aqui, não existe vínculo empregatício, tá? E o artigo 114 da Constituição não se aplica a este caso. Foge da competência da Justiça do Trabalho analisar relação entre advogado e cliente. E aqui, os precedentes, o entendimento do STJ vem descrito aí na súmula 363, que dispõe o seguinte, que compete à Justiça Estadual julgar ações ajuizadas por profissionais liberais contra os seus clientes. E o advogado, ele se inclui como um profissional liberal. Então, mesmo que o objeto seja uma ação trabalhista, seja uma relação de trabalho, a relação entre banco e advogado é de natureza civil, não é de natureza de emprego, tá certo? E aqui, as consequências da decisão foi que o processo ele foi remetido à Justiça Estadual, esse processo tramitou na Bahia, o advogado vai ter que reiniciar a sua ação e a indenização ela foi anulada, tá? E foi uma votação unânime. E aqui surge um alerta para nós que somos advogados. A primeira delas é o quê? É ter cuidado ao escolher o juízo competente, mesmo que as ações elas sejam derivadas de relação de trabalho, elas podem ser civis, tá? E aqui o erro de competência anulou todo o processo, gente. Então nós temos que tomar muito cuidado. E aqui, concluindo, não basta ter razão, tem que escolher o quê? Por correto. A decisão do TST reforça os limites da competência da Justiça do Trabalho e é importante essa decisão para todos os operadores do direito. Aqui no final eu deixei para vocês um número do processo, caso vocês tenham interesse em acessar e ver a decisão completa. Perfeito? Deixa eu voltar aqui a ação para mim. Então, a gente precisa ter realmente bastante cuidado quando for ingressar com uma ação, quando nossa relação com o cliente, quando a relação for com o cliente, porque ela é de natureza civil, ela não é de natureza trabalhista, de vínculo de emprego, tá bom? Eu já discuti isso aqui diversas vezes com relação à relação de trabalho. Não vou entrar nesse mérito, já tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? Na descrição desse vídeo. Então, nós que somos advogados, que atuamos de forma autônoma, se formos ingressar com uma ação contra algum cliente nosso, tem que ser na justiça comum, perfeito? Na justiça estadual, conforme dispõe a súmula 363 do STJ, perfeito? Então, se você gostou deste vídeo, por favor,
curta, comente, compartilhe e aí aproveite. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E eu deixo aqui uma pergunta para vocês: o que vocês acharam dessa decisão do TST através da SDI 2? Perfeito? Um forte abraço e até o próximo vídeo.